Lula agora fala nos bastidores que o Dias Toffoli tem que, sair. Sai, Dias Toffoli, você fez merda e agora você tá prejudicando a minha imagem. Mas peraí, Lula, foi você que colocou ele lá. Não foi ninguém de direita, não foi Bolsonaro. Ele é um advogado seu e você agora tá pedindo para ele sair? A situação do Lula tá ficando cada vez mais complicada. Então, minha proposta para o Supremo: tirem da pauta os limites da liberdade de expressão e coloquem na pauta as explicações que o Supremo deve dar sobre conflito de interesses, sobre o contrato da esposa de Alexandre de Moraes com o Banco Master e sobre os negócios da família de Toffoli, assim como a viagem de Toffoli no jatinho junto com o advogado do Banco Master. É uma proposta de mudança de pauta. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Urgente. Famoso apresentador foge do país por envolvimento no caso Master, afirma jornalista. É isso mesmo. O apresentador e jornalista Luiz Bassi teria deixado o Brasil por receio dos desdobramentos de uma investigação da Polícia Federal que apura a atuação de influenciadores contratados para defender o Banco Master nas redes sociais. A afirmação foi feita nesta sexta-feira pelo jornalista Dudu Camargo, reacendendo debates sobre o real motivo do afastamento de Bassi do jornalismo diário do SBT. A declaração surgiu após o próprio Bassi confirmar que não segue mais à frente do programa Alô Você. Em explicações públicas, ele sustentou que a decisão foi de cunho pessoal e relacionada ao desejo de se dedicar a novos projetos na área de entretenimento dentro da emissora. Fux é diagnosticado com doença preocupante e se afasta fisicamente da corte. É isso mesmo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, foi diagnosticado com pneumonia dupla, provocada pelo vírus influenza. De acordo com as informações divulgadas, o quadro de saúde é considerado estável e o magistrado segue em tratamento domiciliar, sem necessidade de internação. Em razão do caráter contagioso da infecção, Fux comunicou ao presidente do STF, Edson Fachin, que não estará presente fisicamente na sessão que marca a reabertura do ano judiciário, marcada para a próxima segunda-feira. Além disso, o ministro também não participará presencialmente das sessões ao longo da próxima semana, optando por acompanhar os trabalhos de forma remota. E Toffoli se manifesta sobre deixar a relatoria e enviar caso Master à primeira instância. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal divulgou uma nota oficial com esclarecimento sobre o andamento do caso Master na corte, processo que está sob sua relatoria. Entre os pontos destacados, o magistrado deixou claro que qualquer eventual declínio de competência para a primeira instância somente será avaliado depois da conclusão das investigações em curso. Abre aspas. Encerradas as investigações, será possível examinar os casos para eventual remessa às instâncias ordinárias, sem a possibilidade de que se apontem nulidades em razão da não observância do foro por prerrogativa de função ou de violação da ampla defesa e do devido processo legal. Fecha aspas, afirmou o ministro. Esta é a primeira manifestação pública de Toffoli em defesa de sua condução no caso Master. Se isso aqui realmente acontecer, um cenário muito promissor para nós esse ano fica ainda melhor. Não, sinceramente, não teria nem como melhorar. O que nós estamos enfrentando é um consórcio que um não larga a mão do outro. De um lado nós temos o PT, Lula e o crime organizado, e do outro lado nós temos a Suprema Corte, né, protegendo os crimes do PT, protegendo toda essa lamaçal do governo, enquanto isso o governo também protegendo o STF. Vide, recentemente Lula conseguiu articular a retirada da Magnitsky no Alexandre de Moraes. O STF ficou muito grato por isso, mas também botou uma pressão no governo para que eles trabalhassem nesse sentido. Ninguém sabe o que o Lula teve que entregar por Donald Trump para conseguir isso. Um dia nós vamos saber. Mas o que acontece? Essa ninguém solta a mão de ninguém tem sido um dos maiores obstáculos para a gente resgatar a sanidade no país. Até que chega ano eleitoral, explode o escândalo do Banco Master, que envolve ministros do STF, o Dias Toffoli está afundado até o último fio do cabelo nessa lama, Alexandre de Moraes também,
E eles estão esperando que o governo Lula saia em defesa do STF, mas pelo contrário. Não só não sai em defesa, como blogs de esquerda comandados por Sidônio começam a bater no Supremo Tribunal Federal. Aí, meu amigo, essa é a briga que o Brasil precisa. Saiu isso aqui na matéria do jornal. Jogo sujo. Há no STF a avaliação de que o petismo instalado no Planalto estimula ataques contra a corte. Um ministro telefonou ao gabinete. Um ministro? Quem será, hein? Ou foi Dias Toffoli ou Alexandre de Moraes. Um ministro telefonou ao gabinete de Lula para culpar Sidônio Palmeira, da SECOM, pelo jogo sujo em blogs de esquerda. E aí a matéria que saiu na Veja. Ministro do STF ligou ao gabinete de Lula para reclamar da fritura contra a corte no caso Master. Presta atenção na promiscuidade disso daqui. Um ministro da nossa Suprema Corte liga pro presidente para falar: para de bater na gente, cara. Porra, tudo bem, meus irmãos, resort, contrato da minha esposa, advogado, escritório de advocacia, meu primo, cassino, jatinho, tudo bem, mas por favor, cara, a gente te tirou da cadeia, a gente te colocou na presidência, a gente acabou com a vida dos seus adversários e agora que a gente mais precisa, você tá largando a nossa mão? O que eles não entendem? Lula sabe que esse caso do Banco Master é extremamente tóxico e radioativo. E já está chegando até o governo. E Lula está no período eleitoral com a rejeição de 57%. Não só isso, Flávio está disparando. Rejeição de 57%, Flávio disparando. A maioria da população acha que o Lula não merece ser reeleito. Tudo que o Lula menos precisa agora é ter o seu nome envolvido em mais um escândalo. Já vai ter que se defender do filho dele no INSS com uns 300 mil reais de mesada. A Nora superfaturando produtos do MEC, o Correios explodindo o rombo. Aí o que o Lula faz? Solta a mão do STF, que é tudo que a gente precisa. Olha a matéria. Recentemente, o ministro do STF pegou o telefone e ligou diretamente ao gabinete do Lula no Palácio do Planalto. A conversa que se seguiu foi pouco amistosa, ou seja, não teve muita educação ali não. Havia naquele dia avaliação no Supremo de que o petismo instalado no Planalto havia estimulado ataques contra a corte na esteira das investigações do Banco Master. Na ligação, o ministro do Supremo fez questão de deixar claro que sabia quem seria, na visão dele, o responsável pelo jogo sujo, visto em blogs de esquerda. O alvo em questão foi o chefe da SECOM, Sidônio Pereira. Sidônio Pereira está batendo no STF, complicando a reeleição do Lula. O Lula tá numa decisão, cara, que é assim, defendo o STF e desgasto ainda mais o meu nome, dificultando a minha reeleição, ou frito o STF, que me tirou da cadeia, que me descondenou, que me colocou na presidência, que prendeu o Bolsonaro, que está censurando o Brasil, prendendo pessoas inocentes, frito o STF e aumento a minha chance de reeleição. Lula escolheu a reeleição. Lula sabe que ele vai ter que se distanciar o máximo possível e, se precisar, bater no STF, no caso Master. Pediu pro Dias Toffoli sair da Suprema Corte. Olha só, o cara que ele colocou na Suprema Corte, um advogado do PT, que nunca foi juiz. Lula agora fala nos bastidores que o Dias Toffoli tem que sair. Sai, Dias Toffoli, você fez merda e agora você está prejudicando a minha imagem. Mas peraí, Lula, foi você que colocou ele lá. Não foi ninguém de direita, não foi Bolsonaro. Ele é um advogado seu e você agora está pedindo para ele sair? A situação do Lula está ficando cada vez mais complicada. Nós estamos vendo a formação de uma tempestade perfeita no horizonte. Esse ano é um ano de grandes obstáculos para o PT e parece que as coisas estão melhorando para o outro lado. E está longe de ficar do jeito que a gente quer. Mas eu estou vendo que há no sistema uma rejeição visceral ao que esse governo tem feito e a situação que o Brasil se encontra agora depois de tudo que o STF também fez. Até uma parcela podre do sistema tá meio de saco cheio, sabe? Tá empapuçada. Fala, cara, ninguém aguenta isso mais não. É muito inquérito de ofício, é muita busca e apreensão, é muito inquérito ilegal, censura, Lula destruindo a economia, criminalidade arrebentando, rombo fiscal. Não vai ter como. O Brasil vai quebrar de tal forma que nenhum sistema vai conseguir roubar mais. Então, assim, não pode, o parasita não pode matar a vaca, tem que manter a vaca em pé. Essa é a sensação que eu tô tendo. Mas talvez é muito cedo e tem o meu lado otimista, né, que está tentando enxergar dessa maneira. Mas nessa briga entre PT e STF,
todos nós só temos a ganhar. Então, torcemos pela briga. Eu não me lembro a última vez que eu fiz isso, eu acho que eu nunca fiz, e talvez você nunca vai me ver fazendo isso de novo, mas eu te convido agora a assistir um trecho do Jornal Nacional. O Jornal Nacional largou as mãos do PT. E é curioso, porque nunca a Globo recebeu tanto dinheiro público quanto recebe agora. O Lula praticamente ele estatizou a Globo, né? Ele comprou a Globo com tanto dinheiro que eles enfiam lá. Mas mesmo assim, eu acho que por perceber aí que o poder vai mudar de mãos, a Globo começa agora a falar a verdade sobre o governo. Então, chamada inicial da Globo de ontem, Jornal Nacional isso aqui, tá? Milhões de brasileiros assistem ainda essa porcaria. Vamos ver. No Brasil, as contas públicas fecham 2025 com um rombo de 55 bilhões de reais. Nas empresas estatais, o déficit atinge quase 6 bilhões de reais. No INSS, esse prejuízo de 320 bilhões. A taxa de desemprego cai para 5,6%. Essa é do IBGE, do Postman, né, que virou um escândalo. Mas presta atenção, 3 pontos negativos do governo na sequência. Aí... Ao longo do ano, o governo... Não, assiste essa matéria do Jornal Nacional. Não estou acreditando que o Jornal Nacional soltou isso aqui. Gastou muito mais do que arrecadou com impostos. E o rombo foi de 58 bilhões de reais. Mesmo batendo o recorde de arrecadação de impostos, ou seja, mesmo batendo o recorde de arrancar o nosso dinheiro. As empresas estatais também ficaram no vermelho, déficit de 5,9 bilhões de reais. Só estados e municípios tiveram superávit. No balanço final, o setor público terminou o ano passado com um buraco de 55 bilhões de reais. Quem vai pagar é isso mesmo, é você, tá? Uma piora em relação ao ano anterior, que já tinha sido de déficit. O desempenho das estatais federais foi o segundo pior da série histórica do Banco Central, que começou em 2002. Segundo economistas, esse rombo foi influenciado principalmente pela crise financeira dos Correios, que acumulou um prejuízo de 6 bilhões de reais até setembro. Correios, que agora está em greve, entrando em greve no Brasil inteiro, e o Lula demitiu 15 mil funcionários. O balanço da estatal no ano ainda não foi divulgado. Os Correios vão reabrir na próxima semana as inscrições para o plano de desligamento voluntário, para cerca de 15 mil funcionários até 2027. É um jeito educado de falar demissão voluntária, né? A medida faz parte do plano de reestruturação anunciado pela estatal. No final do ano passado, os Correios fecharam um empréstimo de 12 bilhões de reais com garantia do Tesouro Nacional. Ou seja, empréstimo, e quem vai pagar se o Correios não vai pagar? É você de novo, tá? Para tentar recuperar o caixa. Só para você entender, Tesouro Nacional é o dinheiro que eles arrancam de nós, tá? Porque o governo mesmo não produz nada. Continuar as operações e quitar ou renegociar dívidas em atraso. Nós vimos esse resultado mais dramático está nos Correios. Uma empresa que foi mal governada. 84 mil funcionários o Correios tem. Logo, mal gerida, com prejuízos enormes. Só para você entender, o Lula deu Correios para os advogados do Prerrogativas, tá? Coisa catastrófica que agora estão tentando sanar. É uma empresa que deveria ter sido privatizada, não foi. Enfim, e agora realmente o custo não é apenas para o Tesouro, para a sociedade é muito grande. A sequência de déficits do governo contribui para a disparada da dívida pública, um indicador da saúde financeira do país. Em 3 anos... Ou seja, o país está morrendo. Não, desculpa, gente, mas... Meu Deus do céu, o país está morrendo e quem vai ter que pagar e quem vai ter que doar o sangue somos nós. Ela subiu 7 pontos percentuais. Vamos, essa é uma. Agora eu quero te mostrar outra reportagem do Jornal Nacional. O déficit chegou a quase 69 bilhões de dólares, o equivalente a 3% do PIB. Foi o pior resultado desde 2014. Ao longo dos anos, o Brasil... Lembra de 2014, né? A crise da Dilma. Vem registrando saldos negativos. Nessa conta entram todas as transações com os outros países. O comércio de produtos de serviços, como gastos de brasileiros durante viagens lá fora. E rendas, por exemplo, lucros de empresas remetidos do Brasil para o exterior. O número é um indicador importante da capacidade do país de se integrar à economia global. Déficits muito elevados por um tempo prolongado tornam a economia mais vulnerável, por exemplo, a crises externas, aumentando a dependência de financiamento, o que pode pressionar o câmbio e levar a juros mais altos.
Só para você entender, boa parte desse déficit é porque as empresas estão pegando o lucro delas aqui, o capital delas, e jogando para fora do Brasil por entender que nós estamos vivendo um país que perdeu o controle fiscal. Então, o povo joga dinheiro para fora e não está entrando dinheiro no Brasil. Isso cria um déficit que foi de 68 bilhões de dólares. Isso é muito dinheiro, gente. Isso é tipo 400 bilhões de reais que o Brasil está mais pobre porque o dinheiro está indo embora. Os empresários estão indo para o Paraguai, abrindo conta nos Estados Unidos, ninguém quer abrir novas empresas no Brasil, as empresas estão falindo, recorde de famílias endividadas, aumentou, mais que dobrou o número de pessoas morando na rua, a economia está destruída. O preço da comida nos supermercados não para de subir. E esse governo tem a cara de pau de soltar no IBGE que a economia nunca esteve tão boa, o desemprego está maravilhoso e o PIB está crescendo. Isso é coisa para gente burra para acreditar uma coisa dessa, mas tem que ser muito burro. Os diretores do IBGE pediram demissão, exoneração em massa. E o IBGE está demitindo quem denuncia o que eles estão fazendo. Mas tá, para concluir, o Jornal Nacional está abrindo a mão, está largando a mão do PT, mesmo recebendo bilhões do governo, é algo que nunca foi visto antes. Eles entenderam que não tem como, pela sobrevivência da própria Globo, o PT não pode mais ficar no poder. Acabou o amor. Globo cobra explicações do STF, Moraes, Toffoli. Já em compensação, a Daniela Lima, bom, essa eu vou te mostrar. Gente, o que é que tá acontecendo na Globo News, hein? Parece que depois que a Daniela Lima foi demitida, o ambiente ficou um pouquinho mais crítico ao STF na redação, a ponto de agora nós vermos críticas diárias contra os abusos dos ministros do Supremo, quando antes nós víamos eram elogios e passadas de pano. E depois desses absurdos recentes, agora do Moraes e do Toffoli no caso Master, a coisa piorou ainda mais, a ponto de acontecer algo inacreditável. Moraes, Toffoli e os demais ministros do Supremo sendo cobrados ao vivo na Globo News. E lá no final eu vou te mostrar como que a Daniela Lima, ela saiu da Globo News, mas ela continua a mesma. Ela virou piada nas redes sociais por ela dar uma passada de pano tão bizarra no Vorcari e no Moraes que até virou meme. Bora então começar aqui com esse vídeo do Demetrio Magnoli, em que ele estava comentando os julgamentos do Supremo desse ano de 2026 e como que o STF tem que parar de querer se intrometer na liberdade de expressão. A outra questão é que me preocupa o ponto de discussão do Supremo sobre limites da liberdade de expressão, porque a Constituição e a legislação já definem os limites da liberdade de expressão no Brasil. Não é necessário, mas se quiserem eu posso explicar aqui o que a Constituição e a legislação definem sobre isso. Não há mais nada a se dizer, a não ser que o Supremo queira criar uma nova Constituição. Que ele resolva fazer o papel do legislativo e relegislar uma questão que está legislada. Em tese, ao Supremo cabe interpretar a Constituição. Então, minha proposta para o Supremo: tirem da pauta os limites da liberdade de expressão e coloquem na pauta as explicações que o Supremo deve dar sobre conflito de interesses, sobre o contrato da esposa de Alexandre de Moraes com o Banco Master e sobre os negócios da família de Toffoli, assim como a viagem de Toffoli no jatinho junto com o advogado do Banco Master. É uma proposta de mudança de pauta. Flávia. Excelente, exatamente isso, hein? Que pedrada! Gente, veja o que ele falou, veja esse trechinho aqui que eu destaquei aqui, ó. O que ele disse, ó? Tirem da pauta os limites da liberdade de expressão e coloquem na pauta as explicações que o Supremo deve dar sobre conflitos de interesses, sobre o contrato da esposa do Moraes com o Master, sobre os negócios da família de Toffoli, assim como a viagem do Toffoli no jatinho junto com o advogado do Banco Master. Foi ou não foi uma pedrada, ó? Palmas pro Demetrio Magnoli, que teve a coragem de lançar essa braba ao vivo, cobrando explicações que o STF já deveria ter dado há muito tempo, mas sobre as quais os ministros eles estão ali, ó, zip, mudos. Se você concorda com o Demetrio nessa, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, clica no sininho e agora bora pra ela, a porta-voz dos ministros do Supremo, ela, Daniela Lima. Vocês estavam com saudade dela aqui no canal, não tava? Conta aí pra mim, tava ou não tava com saudade? Fazia um tempinho que ela já não aparecia por aqui pra dar os seus ares da graça. E ó, eu vou mostrar aqui, mas ó, por favor, gente, sejam gentis, tentem não sentir vergonha alheia assistindo a isso daqui. Pagava acesso.
acesso. Ele queria a entrada. E de todas as formas possíveis. Veja, a reportagem do UOL, e é importante deixar isso claro aqui, da Amanda e da Natália, ela não diz que há uma ilegalidade. Não, exatamente. Não é que ele, né, ele, no máximo, ele jogou dinheiro pela janela. O que pode ser burrice, mas não é crime. Não jogou. Só que ele não jogou pela janela. Não jogou. Porque o que a reportagem mostra é o modus operandi, Mauro. Ele comprava acesso. Olha só, nossa, gente, o Vorcar, olha só, ele queria acesso e ele pagava por acesso. Mas veja só, não é crime. Poxa, Daniela Lima, quer dizer que a advocacia administrativa, tráfico de influência, corrupção passiva, nada disso é crime. Será que o Congresso ele revogou esses crimes do Código Penal e a gente não ficou sabendo? Ou será que foi o próprio Supremo, hein? Afinal, o que mais acontece hoje em dia é o Supremo legislar no lugar do Congresso, não é? E a fala, gente, ela foi tão ridícula que ela virou meme. A Lígia Maria, uma jornalista séria da Folha de São Paulo, ela fez uma trollada pesada com a Daniela. Olha aqui o meme, ó. Olha aí, ó. Ah, você pode substituir corrupção por comprar acesso, por exemplo. Esse aí é o meme, ó. Você pode substituir corrupção por comprar acesso. Para quem não conhece meme, gente, ele é uma brincadeira com a apresentadora Bela Gil, que brinca ela ali com a tendência de substituir palavras populares, comuns, por palavras aí gourmetizadas, chiques ou então por eufemismos. E é basicamente o que aconteceu, né? Não era corrupção. Ele simplesmente comprava acesso. Gente, que vergonha alheia, que passada de pano vexaminosa.